Olá, eu sou Davi do Nascimento, professor da equipe Quero Recurso. Muito bem-vindo a mais um vídeo da série E, Como Tirar Nota Máxima na Redação. Nesse vídeo, nós vamos trazer para você 3 blocos. No primeiro, nós vamos demonstrar como é que a banca trabalha os critérios avaliativos, aquilo que mais importa, as particularidades na banca no que diz respeito à avaliação. Na segunda parte, no segundo bloco, nós vamos mostrar para você aqui técnicas redacionais e de teoria da argumentação. E no último bloco, nós vamos demonstrar para você aqui aquilo que é importante, a análise formal ou a parte gramatical da banca, as particularidades, evidentemente, baseadas nas provas que possuímos dessa banca. Se você gostar, eu te peço uma contribuição, dá um joinha, clica aí no like aí embaixo, que é um joinha, tá certo? Compartilhe esse vídeo aí aos seus amigos, aos candidatos, o que vai trazer maior visibilidade ao nosso trabalho. E caso queira, se inscreva no nosso canal para obter vídeos semanais em que nós vamos trazer aqui dicas de como tirar nota máxima e outras observações em relação à redação das principais bancas do nosso país, tá certo? Se precisar, aí abaixo na descrição você vai encontrar nosso e-mail, o nosso site e o nosso grupo do Facebook, certo? Vamos lá? Características da banca. A primeira característica que temos aqui é que a banca é uma banca tradicional. E ela se assemelha nesse sentido a várias bancas, como a FCC, IADES, Fundação Getúlio Vargas, Consulplan, Funrio e outras que você observa aí, né? Especialmente porque foca em aspectos estruturais da dissertação, mas o que nós vamos ver aqui nesse vídeo, eu quero que você guarde bem isso, tá? Não se aplica à banca CESP, também não se aplica à banca ESAF, posto que ambas as bancas não demandam as etapas da dissertação, né, conhecidas como introdução, desenvolvimento e conclusão. Outro ponto positivo da banca é que ela apresenta padrões avaliativos objetivos, que, como você verá à frente, são 3. Agora, alguns aspectos, né, que entendemos que a banca deva adaptar-se ao cenário atual, né, e provavelmente vai mudar. Algo negativo é que no espelho avaliativo ela não demonstra o candidato, por exemplo, em que linha ele errou ou ele teve uma nota descontada, por exemplo, na parte de ortografia ou de morfossintaxe. Está aí um exemplo de uma prova aplicada, né, o candidato nos forneceu. E perceba que nesse modelo aí da prova VUNESP, você não vê em que linhas há eventual erro gramatical, o que dificulta ao candidato ponderar se foi avaliado com razoabilidade. Note também que no lado esquerdo, na borda esquerda da prova, não existe uma numeração de linhas. Vamos comparar aí a prova VUNESP com uma redação, né, da banca CESP. Veja aí à direita que a banca CESP, ela de algum modo parece que permite um espaçamento maior no que diz respeito à largura e enumera as linhas, o que é importante para o candidato. E também a banca CESP, tais como as principais bancas do Brasil, ela demonstra para o candidato em que linhas ela, por exemplo, ela ou o candidato teve um erro descontado nessa parte que nós chamamos de parte gramatical. Outro ponto a ser trabalhado com a banca é que a banca, infelizmente, não está liberando atualmente aquilo que nós chamamos de espelho avaliativo, que seria a nota detalhada da sua prova. Temos aí uma nota enviada por um candidato no último concurso para oficial da PM de São Paulo. Observe na parte de cima aí, no quadradinho amarelo, que apenas aparece a nota geral. Nesse caso, 13,63 pontos. Mas não se demonstra, por exemplo, em que aspecto ou critério o candidato apresentou uma nota melhor ou pior. Finalizando essa parte aí das características da banca, graças a Deus e a quem necessita dos recursos, a banca ela é um tanto quanto flexível. Tá aí uma propaganda, né, da nossa equipe nesse sentido, diz respeito ao concurso de diretor e supervisor da Prefeitura de São Paulo, certame de 2016. Aí
9 recursos impetrados pela nossa banca, tivemos sucesso nos 9. E teve um candidato aí, como você observa, pelo depoimento do próprio, ele conseguiu alavancar aí 400 posições após interpor recurso em relação à nota da prova discursiva. Então, vamos direto ao ponto. Critérios avaliativos da banca. Analisemos agora o aspecto tema. Se você analisar o edital, você vai perceber que ele apenas demanda que você distribua o tema ao longo do texto, né? Evidentemente, de uma forma coerente, numa forma concatenada, não é isso? E a banca vai afirmar que o aluno deve, ou o candidato deve, evitar fuga ao tema. Para você entender melhor, nós vamos trazer aqui então, candidato, provas, né? Então, eis aí um comando, né? Ou enunciado da prova de oficial da PM de São Paulo, e o tema é liberação dos jogos de azar. Eu coloquei um azinho aí em cima para que você entenda que no plano argumentativo, isso corresponde ao principal eixo argumentativo. Esse eixo argumentativo, liberação dos jogos de azar, ele se desdobra em outros dois, dentro de um dilema, não é? Maior arrecadação de impostos, que eu coloquei a letra B, e aumento do número de jogadores compulsivos, que eu coloquei aí a letra C, sugerindo então que, em tese, há um viés positivo, a questão da arrecadação de fundos, e um viés negativo por conta aí da atividade do vício. Deixando mais claro, nós temos aí então os eixos argumentativos A, B, C, e sendo necessário que você associe o eixo B ao C, ou seja, associe o aumento dos impostos, né, que podem vir com a liberação dos jogos de azar, e os efeitos negativos de eventual liberação ou legalização dos chamados jogos de azar. Então eu vou te provar como é muito fácil alcançar a nota máxima na parte do tema. Nós temos aí os critérios de correção. Aí em cima você vê um zero, né? Por que o candidato tiraria zero? Porque não abordaria sequer os temas mais gerais da prova. Para alcançar a nota máxima, deveria abordar de forma completa o tema, ou seja, discutir explicitamente os 3 eixos argumentativos, o A, o B e o C. Então perceba que é fácil tirar nota máxima, candidato, na parte do critério tema, desde que você aborde tudo que está sendo demandado no tema da sua prova. No primeiro parágrafo, daqui a pouco você vai entender por quê, você teria que obrigatoriamente trazer a introdução. E nós entendemos que você deve sim parafrasear tudo que está no tema, tá certo? De modo a não haver fuga, nem fuga parcial, inclusive. No segundo parágrafo, tratar do primeiro desdobramento, que seria o primeiro argumento. No outro parágrafo, terceiro ou segundo do desenvolvimento, tratar dos efeitos negativos do vício, que seria o segundo desdobramento do primeiro eixo argumentativo. E, por fim, tem uma conclusão que retoma o que foi argumentado, né, com uma proposta interventiva, e isso você verá mais à frente. Então, o tema tem que ser distribuído ao longo dos parágrafos textuais. Significa que você deve analisar todo o tema e desenvolver ideias ao longo do texto, em que na introdução você deve adiantar aquilo que você vai abordar no desenvolvimento e ter uma conclusão que retoma tudo aquilo que você falou no seu desenvolvimento e, por sua vez, também na sua introdução. Então é isso, no que tange ao tópico do tema, você deve ter um tema devidamente distribuído ao longo dos parágrafos e deve evitar aquilo que a banca chama de fuga ao tema. Vamos então agora para o próximo critério avaliativo. A melhor forma para fazer esse vídeo é tratar das técnicas redacionais e teorias da argumentação de acordo com aquilo que a banca cobra enquanto critério avaliativo, tá certo? Então vamos lá tratar da estrutura. Lendo o edital, a primeira coisa que o edital vai falar é respeito ao gênero ou ao tipo de texto, que nada mais é do que tipologia textual. Para atender ao gênero dissertação, entre outros fatores ou técnicas, basta que você desenvolva uma introdução, desenvolvimento
e conclusão. E de acordo com o edital, você vem a trazer uma tese que se baseie em argumentos. Está aqui uma citação de Otton M. Garcia, que demonstra que toda dissertação tem que ter a introdução, em que preferencialmente nessa etapa você venha trazer a tese, depois o desenvolvimento, em que você vai explanar ou legitimar sua tese, e a conclusão, que retoma tudo aquilo que você afirmou na parte anterior no texto, tá certo? Está aí um modelo de dissertação que nós queremos apresentar a você, né? Já tínhamos mostrado na parte temática, mas está aí, primeira introdução, depois 2 parágrafos para o desenvolvimento e por último parágrafo conclusivo. Mais à frente vamos tratar melhor dessa parte de conectivos, de conjunções ou de locuções conjuntivas, sendo interessante que coloquemos aí, por exemplo, portanto, pelo exposto, diante disso, ou a conjunção assim, e depois trazer uma proposta interventiva, geralmente imperativa, como é necessário que, é interessante que, e por aí vai. Eis aí um tema proposto, sugerido: liberação do porte de armas. 2 pontos. Segurança ou causa de aumento de crimes. Ao fazer a introdução, a primeira pergunta que fazemos é: qual tese? Segunda, como abordar esses 3 eixos argumentativos? Aqui nós vamos lançar algumas dicas para que você venha alcançar nota máxima nessa parte estrutural, tá certo? Primeiro, comece a sua introdução usando uma afirmativa. Se possível, parafraseie. O que é parafrasear? É falar aquilo que está sendo dito de outra maneira, não é? Então, parafraseie o tema dado pela banca e acrescente o seu ponto de vista. Isso aí vai formar aquilo que chamamos de tese, tá certo? E não deixe nessa parte introdutória de explorar nenhum dos eixos argumentativos, que aí, segundo o tema, são 3, tá certo? A, liberação de porte de armas; B, segurança; C, causa de aumento de crimes. Vai aí uma dica muito preciosa: use no mínimo 2 períodos em cada parágrafo. Um para você trazer, via de regra, aí, a ideia nuclear, e os outros para complementar essas ideias ou legitimá-las. Primeiro período aí para o nosso modelo de introdução é a questão da liberação do porte de armas. Veja que isso diz respeito ao eixo argumentativo A, né? Então vamos lá. Essa questão não é tema novo, mas é cada vez mais debatido na atualidade, no contexto de violência e no contexto de sensação de insegurança. Perceba então que a gente está agora nessa tese, ou na pré-tese, candidato, trabalhando o tema num enfoque histórico, não é? Então não é tema novo, mas na atualidade ele é cada vez mais debatido. Outra coisa é que a gente amplia ou contextualiza essa questão de acordo com fatos sociais, no caso aí, violência e de insegurança. Fazer uma introdução mencionando somente esse eixo argumentativo A seria um pecado, porque faltaria então abordar o ponto de vista em relação aos eixos B, que fala da segurança, e do eixo C, que fala também de eventual causa de aumento de crimes. Aí então uma introdução mais trabalhada. O segundo período, reitero, no mínimo 2 períodos em cada parágrafo, tá bom? Começamos com: embora a liberação do referido porte transmita a sensação de segurança, que o uso inconsequente das armas de fogo se associa a um número maior de crimes. Então temos aí uma pré-tese, mas ainda falta um posicionamento mais claro. Então, complementando as ideias da introdução, vem aí a conjunção logo, né? Logo, a liberação das armas pode causar um efeito destrutivo na sociedade. Então, esse é o ponto de vista que deverá ser utilizado ao longo de toda a prova. Qual seja a liberação, ela é mais prejudicial do que transmite segurança para a sociedade. Se não, vejamos. Verifica-se que a liberação do porte de armas, está faltando A, se vincula a países que historicamente possuem cultura bélica ou militar. Perceba então
que o início desse segundo parágrafo ele é interessante, porque ele situaliza essa temática da liberação da arma a países, né, que têm uma cultura de armas, por isso bélica ou militar. Então, essas considerações que são interessantes é que há um enfoque histórico, geopolítico, que torna a argumentação inicial pertinente. E mais uma vez, lembre-se, em cada parágrafo, no mínimo 2 períodos, porque a ideia nuclear tem que ser sustentada por argumentos ou premissas que vêm, evidentemente, em outros períodos dentro do mesmo parágrafo. Dando maior base para a linha de pensamento, o segundo período é o de que, desse modo, se explica em parte porque, por exemplo, né, nos Estados Unidos, a título de exemplo, é liberado o porte de armas. Então, nós temos aí uma contextualização do seu argumento no nível macro, no nível geopolítico, em que usar o exemplo dos Estados Unidos é pertinente, é importante. Então, nós temos aí um argumento exemplificativo pertinente. Depois você vai entender melhor, mas perceba aí também a locução conjuntiva desse modo, que é interessante para os recursos coesivos dentro de um parágrafo que ligam períodos ou que ligam períodos textuais. Perceba também aí a locução desse modo, que mais à frente vamos entender melhor, visualizar melhor, é importante para aquilo que a banca chama de coesão em nível microtextual, que diz respeito a frases dentro de um parágrafo. Entretanto, a ideia nuclear não está muito bem construída. Então, para finalizar aí esse segundo parágrafo, temos a conclusão que começa com a conjunção assim, né? Então, assim, a liberação do porte não é garantia de segurança para uma sociedade. Ponto de vista também pode ser chamado de ideia nuclear. Então, está aí formado o seu segundo parágrafo textual. Vamos construir agora o terceiro parágrafo. Para contrastar ou contra-argumentar, ou para deixar mais claro ainda o ponto de vista, achei interessante utilizar aí a questão de países asiáticos, né, em que, mesmo não liberando o porte de armas, a sensação de segurança, talvez por isso, ela é grande, e o número de crimes cometidos por armas de fogo ele é praticamente ínfimo, né? Então está aí a construção. Além do mais, é baixo o número de crimes associados à arma de fogo, inclusive roubo e homicídio, em países nos quais não se libera o porte de armas, a exemplo do Japão. No citado país, perceba que no citado país retoma por substituição a palavra Japão. No citado país, a baixa taxa de crime se explica, entre outros fatores, por uma cultura vinculada à educação e à oferta de trabalho. Perceba que isso vai servir de base, de insumo ou enquanto premissa para a nossa proposta no final do texto e depois você entenderá por quê. Último parágrafo, quarto parágrafo, a conclusão é de que, portanto, perceba que o portanto, a conjunção portanto, ela sugere que o que você vai afirmar está embasado em tudo aquilo que você afirmou anteriormente no texto. Então temos aí um texto coeso e coerente. Então vamos lá. Portanto, é necessário uma ponderação dos fatores históricos e culturais de cada país para se concluir se a liberação do porte de arma, lembra do que eu tinha falado, eixo argumentativo A, vai ou não trazer segurança à coletividade, eixo argumentativo B, e, consequentemente, diminuir a ocorrência de crimes praticados por armas de fogo. Mais uma vez, eixo argumentativo C. Perceba então que a conclusão ela retoma o que foi dito na introdução e retoma o que foi desenvolvido no desenvolvimento. Para ter uma conclusão aí com nota máxima, faltaria então uma proposta interventiva que a gente acaba colocando aí no último período textual. Assim, enquanto alternativa para se evitar ou reduzir crimes no Brasil, a liberação do porte poderia não se mostrar eficiente. Essa é uma primeira conclusão que é sustentada
pelas premissas dentro do próprio parágrafo aí anteriormente. E agora vamos lançar a conjunção adversativa mas e vamos trazer a proposta interventiva. Mas investir em educação e políticas públicas de inserção social seria solução adequada. Então, temos aí uma conclusão que retoma o texto e traz uma proposta interventiva. Temos então aí uma redação com nota máxima. Perceba então aí que a dissertação construída ela tem 4 parágrafos, poderia ter 5 se quisesse, fica a seu critério, mas é importante perceber que o ponto de vista está no primeiro parágrafo e no último parágrafo há senso crítico com posicionamento. Você não fica inerte, você não é passivo na sua abordagem, você tem um papel ativo na construção do seu texto, posto que você lança então uma proposta de intervenção. Eu coloquei aí a quem quiser uma redação, tá? Nota máxima no CESP, é uma outra banca, em que na introdução há apenas 2 linhas e a conclusão ela está aglutinada no último parágrafo, né? Então você que também é concurseiro, gosta do CESP, dê uma lida aí nessa prova, é uma prova inclusive feita por eu que vos falo, em que fomos avaliados com nota máxima nessa parte aí de conteúdo. Para acessar melhor a prova, se não estiver muito legível ao senhor ou à senhora, abaixo na descrição desse vídeo há o link para que você possa acessar a prova aí nossa, que tem tema paralelo a esse, que envolve o desarmamento, no certame para agente de Polícia Civil do Departamento da Polícia Civil do Distrito Federal. Voltando aos elementos do aspecto estrutura, você já sabe que a tese tem que ser sustentada por argumentos, tese abordada na introdução e sustentada ao longo do texto, né? Em que em cada parágrafo você vai lançar ideias nucleares ou argumentos para legitimar o seu ponto de vista. Então, quando a banca informa que a tese tem que ser sustentada por argumentos, ela quer, na verdade, enxergar a macroestrutura do texto, ou seja, a tese sendo afirmada na introdução e sendo sustentada por argumentos ao longo do desenvolvimento e na conclusão. Veja aí o que dizem geralmente os editais da Banca VUNESP, tanto para vestibular quanto também para concursos públicos. Avalia-se aqui como o candidato sustenta sua tese, isso já deixei bem claro, em termos argumentativos e como essa argumentação está organizada, considerando-se a macroestrutura do texto, que é a macroestrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, por isso que trabalhamos o texto e lhe ensinamos aí, com base em teorias da argumentação, como você deve trabalhar a tese e sustentá-la com argumentos ao longo dos parágrafos. Não se perca, estamos ainda falando de estrutura. Outro elemento que a banca demanda é a objetividade, que é trabalhar o texto na terceira pessoa. Nesse slide, de acordo com o que diz o edital, deve-se prezar pela objetividade, que não é simplesmente clareza, tá certo? Porque o edital deixa bem claro. Sendo assim, o uso de primeira pessoa do singular e de segunda pessoa, singular ou plural, poderá ser penalizado, tá certo? Então, nada de usar expressões do tipo eu acho, eu penso ou concluo, mas use a terceira pessoa do singular, no seguinte sentido: entende-se que, busca-se isso. Além da objetividade, você tem que ter senso crítico e não copiar trechos do comando. Para ganhar tempo, eu só queria que você entendesse que você não deve extrair citações do comando. Por exemplo, fazer a sua prova e falar assim: conforme diz o próprio autor do texto número 1 do comando. Não faça isso, tá? Isso é perca de senso crítico. Isto é, extrair trechos do comando. O edital diz que se você fizer isso, você não será eliminado, mas terá evidentemente a sua pontuação penalizada. Ainda em estrutura, a banca demanda uma análise de pertinência argumentativa. Já falei um pouco sobre isso e vou trazer aqui, nesse slide, aquilo que entendemos como sendo pertinente ou relevante.
aborde argumentos macro ou argumentos que têm uma dimensão mais ampla. O que é isso, professor? São fatos ilustrativos ou representativos da coletividade ou da sociedade em geral, tá certo? Então eu trago aí quatro grandes eixos, né? O primeiro eixo são relacionados, ou melhor, o primeiro eixo é relacionado a políticas públicas. Pense na educação, pense no meio ambiente, pense também no contexto da violência. Todos esses temas demandam políticas públicas. Então se faz uma pergunta, né, ou uma afirmativa: como o Estado, por meio destas políticas, pode reduzir ou eliminar problemas? Problemas do quê? Da educação, problemas do quê? Meio ambiente ou problemas relacionados à violência. A banca também gosta que você contextualize o tema de acordo com o cenário internacional, né? Como é que os países abordam a questão da violência, por exemplo? Como é que a ONU ou outros organismos internacionais atuam em relação ao meio ambiente? Uma terceira possibilidade de trabalhar essa questão da pertinência é como que a coletividade vai fiscalizar a atuação do Estado, vai pressionar o Estado, né? Então, a gente coloca aí alguns exemplos, por meio de audiências públicas, por meio de voto popular ao eleger os representantes, por meio de iniciativa de lei popular, está estabelecido na Constituição, e principalmente, o que é bem recente, movimentos sociais, inclusive por meio de convocações de redes sociais, que levou aí Eduardo Cunha a ser preso, por exemplo, e a Dilma perdeu o poder por meio do impeachment. Então é algo pertinente, geralmente se utiliza isso na conclusão da sua dissertação. E o que parece ser óbvio, mas muitos candidatos esquecem, se a sua prova é da área policial, focalize o tema naquilo que chamamos de segurança, né, que é o contexto da atuação policial. Se a VUNESP trabalha aí com a área da medicina, então você vai trabalhar, focalizar, digamos assim, o tema de acordo com a saúde pública do país, tá certo? Então isso é muito claro, é muito pertinente justamente ao cargo que você pretende preencher ou porque se destina ao cargo a que o concurso público se destina a preencher. Finalizando esse aspecto estrutural ou de estrutura, a banca diz que deve haver lógica e coerência que sinalizam uma progressão textual. A banca também deixa bem claro pontos negativos que podem penalizar a sua avaliação em estrutura, tá? Primeiro é contradição entre ideias. Nós não vamos colocar aqui os exemplos, né? Enfim, você afirmar uma coisa e depois contradizer isso. Falta de partes da macroestrutura dissertativa. Se você não faz introdução, você já não tem nota máxima em estrutura. Então perceba que a distribuição do tema ao longo do texto, o respeito ao gênero também está sendo avaliado aqui. Se você tem uma introdução, um desenvolvimento, mas não menciona a conclusão, também por sua vez não terá nota máxima em estrutura. Falta de desenvolvimento das ideias. Por exemplo, mencionou o eixo argumentativo A, o eixo argumentativo B, mas não mencionou o eixo argumentativo C. E quando você tem conclusões argumentativas, esparsas, conclusões dissociadas de provas. As suas conclusões têm que ser baseadas em fatos ou em premissas, ou seja, a sua tese tem que ser baseada em argumentos. A ideia nuclear dentro de cada parágrafo tem que ser legitimada ou embasada de acordo com as outras ideias ou informações dentro dos períodos textuais de cada parágrafo. Então, é basicamente isso que temos para ver em estrutura. Falemos agora de expressão. Não dorme, hein? Não dorme. Expressão, segundo o edital, se divide em coesão e em domínio da norma padrão. Segundo o edital, a coesão ela é baseada em anáforas, catáforas, substituições,
e em conjunções, tá bom? Vamos falar um pouco sobre anáfora. Anáfora significa você utilizar um termo, geralmente um pronome que tem por um antecedente, claro, né? Então, aí no exemplo, analisá-los, essa parte final da palavra ou do trecho, o pronome los, ele tem como antecedente políticos. Então, para você não repetir os políticos novamente, no seguinte sentido, analisar os políticos, essa expressão analisá-los já retoma de forma coesa o núcleo que é formado pela palavra políticos, tá certo? Uma outra forma de entendermos as catáforas é quando mencionamos um termo que cata, né? Eu gosto de usar isso para entender melhor as catáforas, né? Que cata o que antecede ou que faz menção a termos posteriores. Aí, no caso, o pronome estes, né? Ele possui como termos posteriores os termos enumerativos tempo e recursos. Então, temos aí também uma forma de coesão por meio de catáfora. Outra forma bastante utilizada é a coesão por substituições. Aí no exemplo, você vai falar o Brasil, né, e vai trazer aí uma abordagem qualquer. Se você mencionar novamente o Brasil, você vai estar entrando em um erro de coesão. Então, para não mencionar novamente o termo o Brasil, você pode substituir Brasil por país. Outra forma está aí, ó, Constituição Federal de 1988. Entre parênteses, CF/88. Para não mencionar novamente tudo isso, você pode substituir esse trecho gigante por CF/88. Evidentemente que substitui esse trecho maior. Mais à frente, ao analisar mais uma vez a Constituição, você pode utilizar o sinônimo a Carta Magna ou a Lei Maior, por exemplo. Finalmente, uma forma de entendermos a coesão diz respeito às conjunções ou locuções conjuntivas. Olha, pessoal, são muitas, mas muitas conjunções. Eu vou colocar aí aquilo que eu entendo que são as mais importantes. Temos aí as conjunções explicativas: pois, porque, porquanto. Temos as conclusivas, que geralmente utilizamos para iniciar o último parágrafo ou para trazer aí uma ideia finalística ou conclusiva dentro de um parágrafo. Logo, assim e portanto. Olha, é uma curiosidade, nós temos visto alguns professores falar e prospera isso, tá? Jamais use finalmente ou por fim no último parágrafo do seu texto. Já temos percebido que a banca CESP entende como erro de morfossintaxe o senhor ou a senhora utilizar o termo finalmente ou a expressão ou a locução por fim, tá bom? Outra conjunção do tipo adversativo é contudo, entretanto, mas e porém. Perceba que essas conjunções explicativas, elas se inserem no contexto das frases e dos períodos dentro de um parágrafo. Por isso, chamamos-las de coesão microestrutural. Perceba também que as conjunções conclusivas, como logo, assim, portanto, e as adversativas, também se inserem no contexto das frases e dos períodos, mas também são utilizadas para iniciar parágrafos, geralmente parágrafos conclusivos ou parágrafos do desenvolvimento que contrastam, por exemplo, ideias do parágrafo anterior, tá certo? Então são recursos coesivos. De olho na prova, observe aí uma prova de um candidato ou de uma candidata, não lembro, em que ele ou ela utiliza poucos recursos coesivos, exceto o assim, que nós colocamos aí dentro de um quadrado roxo, desta forma e pois. Inclusive o pois aí está com letra inicial maiúscula e vem aí grafado erroneamente, né? Então, um candidato que utiliza poucos recursos coesivos provavelmente não vai ter nota máxima nesse aspecto que nós chamamos, ou que a banca chama aí, de estrutura. Analisando aquela dissertação que fizemos, comecemos aí pelas palavras que estão dentro de quadrados, tá? Esses quadrados vermelhos aí sinalizam as conjunções que têm um valor
de coesão dentro do contexto dos períodos das frases. A primeira é mais, que é uma conjunção adversativa. Depois nós temos embora, aí no primeiro parágrafo, e nós temos o logo. Veja que o logo dentro do primeiro parágrafo, todavia no último período, traz aí uma ideia conclusiva. No segundo parágrafo, nós temos o desse modo, que demonstra uma subordinação textual. Nós temos o porquê, nós temos o no entanto, que é uma locução adversativa que contrasta o que foi falado anteriormente. Nós temos mais uma vez o pois, desculpe, que traz uma explicação, e assim também a palavra assim, a conjunção assim, aí no contexto do segundo parágrafo. No terceiro parágrafo nós temos nos quais tem como referente os países aí que são os antecedentes, tá certo? No último parágrafo nós temos a conjunção consequentemente, evidentemente fala de uma causa e de uma consequência. Nós temos aí mais uma vez assim, nós temos enquanto e mais uma vez aí a conjunção adversativa mas. Observe aí no início do terceiro parágrafo a expressão ou a locução conjuntiva além do mais. E perceba também no início do quarto parágrafo a conjunção portanto, que demonstra aí uma coesão entre os parágrafos textuais de acordo com o que a banca demanda. E ao longo do texto aí depois você, com tempo, dê um pause nesse vídeo e onde você vê um traço azul, você vai ver aí um referente. Na linha 1 nós temos porte de armas. E na linha 2, para não repetirmos porte de armas, temos que, para substituir essa expressão, utilizamos referido porte. No segundo parágrafo, segunda linha do segundo parágrafo, Estados Unidos, e na terceira linha, referido país, de forma coesa, retoma, tendo como antecedente, né, os Estados Unidos. Terceiro parágrafo, a mesma coisa, Japão, que depois é retomado por citado país. Então, são recursos coesivos de substituição. Está aí, de acordo com o edital, o que a banca demanda de coesão, recursos coesivos, tais quais anáforas, catáforas, substituições e conjunções, de modo a tornar a relação entre frases e períodos, que é microestrutura, e entre os parágrafos do texto, que chamamos de macroestrutura, mais clara e precisa. Pontos negativos aí da concisão é quando há quebras entre frases ou parágrafos, ou o emprego inadequado de recursos coesivos. Então, basicamente é isso. Expressão, então, demanda uma análise de coesão. E agora vamos tratar rapidamente daquilo que a banca chama de domínio da norma padrão. Todavia, embora o candidato apresente uma pontuação penalizada por erros, né, de ortografia ou de morfologia, de sintaxe ou de pontuação, é algo interessante da banca que, se o candidato ter uma escolha léxico rico ou uma precisão vocabular, nos parece que a banca, num critério particular, ela tende a não penalizar tanto a nota do candidato em norma padrão, porque não só se pesa a questão dos erros gramaticais, mas também se pesa essa questão da escolha lexical ou da riqueza de palavras técnicas. Para você entender melhor, escolha lexical tem a ver com termos técnicos, por exemplo, da área. Quando você traz, por exemplo, a expressão corte de contas, se o seu concurso é da área da educação, quando você menciona o projeto político pedagógico, currículo, se você, por exemplo, menciona órgãos como a FUNAI, se você menciona, por exemplo, a LDB, isso tem a ver com o domínio do código. Então você não usa uma linguagem simples, mas uma linguagem rebuscada, uma linguagem que demonstra que você domina um assunto. Então isso para a banca é importante para a avaliação em norma padrão. Finalizando, a banca ela demanda que você tenha um alto grau de formalidade ou ausência de informalidade. Para você entender o que é
alto grau de formalidade, basta entender que o seu texto não deve ter presente marcas de texto coloquial, tá bom? Muito importante, evite termos coloquiais como de menor, no contexto aí da área policial, bandidos, heróis da sociedade, né? Fazendo menção aí da polícia. Use termos técnicos, tá certo? Por exemplo, menores infratores, por exemplo, criminosos e, por exemplo, policiais, conforme já vos disse. Finalizando, na parte formal, a banca ela é flexível, conforme já vos disse, não é? Mas vai aqui a primeira observação: não use título ou tema na prova e nem crie outro. Ouvi aí algumas pessoas falando, mas espera aí, o enunciado só fala do tema, então eu tenho que colocar um título, isso é facultativo, já vi até professor falar, é errado, candidato. Na grande maioria das bancas, 99% delas, quando a banca coloca um tema no enunciado, significa que você tem que iniciar com a introdução ou já iniciar abordando o texto, porque o tema, na verdade, na prática, ali já corresponde ao título, tá bom? E segundo, no tocante à parte formal, respeite as margens. Está aí uma prova de um candidato, prova essa do concurso para oficial da PM, também do estado de São Paulo, em que o candidato lá em cima, nós colocamos um quadrado, né? Um quadrado roxo, ele traz um título para uma prova que já tinha um tema. Aí, conforme enunciado do lado esquerdo, que foi o tema que nós trabalhamos aí no início deste vídeo. Então, para nós, isso não é interessante, tá bom? Não coloque título, não coloque um tema novo, além do que já está explicitado no enunciado. No que diz respeito à parte formal, aí na linha 3, você vê aí um traço vermelho que sugere que o espaçamento lateral esquerdo não é o mesmo da última linha aí, em que nós temos portanto. Então perceba que há um desrespeito a esse espaçamento, tá bom? A margem lateral direita, todavia, ela é bem preenchida. Se fosse uma prova do CESP, por exemplo, nesse sentido aqui, o candidato teria nota máxima com algumas ressalvas aí naquilo que nós chamamos de apresentação, ou que a banca chama de estrutura textual, tá certo? Seja conciso e direto. A banca não gosta de candidato que fique enrolando na prova. Vou te demonstrar que a banca ela é flexível para o candidato que vai direto ao ponto. Nós temos aí os critérios de correção, que nada mais são do que o padrão de resposta. Observe aí que para a parte B da questão 2, demanda-se uma avaliação interna realizada pelo professor e uma avaliação externa. E nesses critérios de correção, a banca traz como exemplo aí Prova Brasil, IDEB, LDB e Currículo Nacional. Se fosse um padrão de resposta da banca CESP, se o candidato não mencionasse tudo isso, jamais teria nota máxima. Mas vejamos aí no outro slide, prova de uma candidata ou de um candidato, provavelmente de diretor do concurso de 2015, que a partir aí da metade da construção do texto, nesse mesmo sentido, o candidato vai mencionar as avaliações externas e no último parágrafo ele vai tratar das avaliações internas e das avaliações externas. Ele não menciona LDB, ele não menciona IDEB, ele não menciona a Prova Brasil, ele não menciona Currículo Nacional, mas tira a nota máxima. Mais uma vez, perceba então que a banca ela é flexível, mas gosta que o candidato vá direto ao ponto naquilo que propõe na prova. Nesse slide aí, mais uma vez, eu trago aí os recursos de coesão em desta forma e também no uso da conjunção portanto. Então, na parte formal é isso que teríamos para falar e finalizando aí últimas considerações. O que falamos aqui vale para a dissertação. No que diz respeito a questões discursivas e estudos de casos, geralmente para concursos de uma dificuldade maior, o que vai te aproveitar naquilo que você viu nesse vídeo são teorias da argumentação, tá certo? Ter uma conclusão baseada em premissas ou um ponto de vista baseado em argumentos.
No que diz respeito a peças técnicas, por exemplo, do Ministério Público, com oferecimento da denúncia, ou tribunais de conta com pareceres e relatórios, ou para concursos da magistratura, procuradorias e defensorias com peças jurídicas, ou até mesmo da área da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, com relatório e representações, por exemplo, para busca e apreensão, se requer uma formalidade diferenciada, uma parte formal diferente, né? Mas te importa saber que para a banca VUNESP, a questão argumentativa ela é vista com bons olhos. Volta para cá. Então agora um bônus para você, tá? Nós vamos trazer algumas dicas rápidas de como se confeccionar um recurso, para que você mesmo faça o seu recurso, caso necessite, ampliar sua nota quando da época de interpor o recurso. Vamos lá, duas observações interessantes quanto à banca. Primeiro, a banca não tem minorado notas por conta da aplicação do princípio do latim reformatio impejus, em que a banca não pode modificar a nota para pior, caso o candidato entre com recurso administrativo, tá certo? A segunda observação é que essa banca é uma banca que costuma majorar notas, costuma modificar a nota em caso de recursos, tá certo? Vamos então para as dicas para que você faça o seu recurso. E vamos lá, as técnicas para que você redija o seu próprio recurso são muito tranquilas, tá certo? Vamos lá. Ao fazer o seu recurso, seja urbano. Não chegue dizendo para a banca que a banca está errada, que o padrão de resposta está totalmente errado, que a banca é obrigada a mudar o posicionamento. Então seja urbano, né? Solicite. Logo chegue aqui na nossa segunda dica, né? Use termos do tipo solicito ou verbos do tipo requer na terceira pessoa, não é? Embora seja um recurso pessoal, ele também requer uma certa formalidade, tá certo? Outra, como há um padrão de resposta, então a sua abordagem na prova discursiva, ela fica vinculada também a este padrão de resposta. Então, por que eu coloquei esse asterisco? Vejamos, se o senhor ou a senhora tiver abordado inteiramente de acordo com o padrão de resposta, evidentemente que o senhor ou a senhora vai abordar o padrão de resposta, né, como base para o seu recurso. Se destoar do padrão de resposta, solicita aí, né, a flexibilidade da banca em adotar um entendimento diverso, ainda que fora do período, né, em que você poderia recorrer do padrão de resposta, tá certo? Aborde tudo o que puder, tal qual uma contestação, que é uma peça processual. É interessante que você contradite tudo que você puder, tá bom? Que esteja destoando aí do padrão de resposta. E finalmente, o que eu acho mais importante, seja sucinto, viu? Use um recurso curto e use pouca citação, porque não adianta você lançar um monte de citação para um professor que do outro lado está bem preparado, que viu todas as possíveis formas de abordagem em torno de um tema que provavelmente é incontroverso, tá certo? Se necessitar de fazer o recurso, tá aí as dicas e tenha uma boa sorte. É isso aí, terminamos então o nosso vídeo. Gostou? Se sim, dá um like clicando no joinha que aparece aí embaixo, tá certo? E compartilhe nos ajudando esse vídeo aos seus amigos, candidatos e que demandem, né, essas dicas de técnicas redacionais. Fazendo isso, o senhor e a senhora vai nos dar uma maior visibilidade do nosso trabalho. Caso queira também, você pode se inscrever clicando no ícone vermelho embaixo, inscrever-se, a partir do qual você poderá, por exemplo, acessar vídeos que semanalmente nós vamos lançar com dicas para as principais bancas do Brasil, como CESP, FCC, ESAF, entre outras. Então é isso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu sou o Davi do Nascimento, professor da equipe Quero Recurso de Dianet do Nascimento. Até mais.